Olá, a paz do Senhor. Vamos irradiar saúde de dentro para fora? Hoje com um alimento espiritual vindo do coração de Deus direto para o nosso coração. E a palavra de hoje está em Mateus, no capítulo 9, versículo 16. E ela diz o seguinte: Ninguém deita remendo de pano novo em vestido velho, porque semelhante remendo rompe o vestido e faz maior a rotura. Essa palavra vem falar de algo que o brasileiro costuma fazer muito, que é dar jeitinho nas coisas, sabe aquele famoso jeitinho brasileiro? A questão é, será que esse jeitinho brasileiro funciona com as coisas de Deus? Funciona quando se trata da obra de Deus? É isso que nós vamos ver hoje. Eu volto já, logo depois da vinheta. A nossa live de hoje vai tratar de Mateus, capítulo 9, versículo 16, sobre remendo velho em vestes novas. Sabe aquele jeitinho brasileiro, né? Não tem um jeitinho brasileiro? Será que na obra de Deus funciona? Será que o jeitinho brasileiro funciona, se encaixa quando se trata da obra de Deus, quando se trata das coisas de Deus? É sobre isso que nós vamos falar agora. Se é válido a gente usar o jeitinho brasileiro quando se trata da obra de Deus. Amém? Uma vez eu estava numa festa na casa da minha família, de uma tia minha. E o meu irmão rasgou a bermuda dele rasgou. E aí ele pediu à minha tia se tinha uma agulha, alguma coisa para ele, né, dar uma remendada, o jeitinho brasileiro, para ele poder ficar tranquilo. E aí ele foi, pegou a agulha, fui até eu que fui lá, ajudei ele, dei uma ajeitadinha, uns pontinhos na bermuda e ele ficou na festa. Dali um pouco, ele sentou, a bermuda rasgou mais ainda. E aí ele falou, não tem jeito, não dá para ficar com essa bermuda. E aí ele teve que sair e ir ali no comércio próximo, sorte que a nossa tia até mora num local bem movimentado, e ele foi lá comprar uma bermuda nova. Comprou uma bermuda, se trocou e voltou para a festa. E eu fiquei pensando, eu fiquei vendo aquele episódio, né, diante de mim, e Deus falou ao meu coração. Muitos estão na minha obra querendo continuar na festa remendado. O seu irmão aqui nessa festa, que não tem nada de santa, né? Não é algo espiritual, se recusou a ficar com remendo na roupa e desceu para comprar uma roupa nova, foi até o comércio para se vestir adequadamente e retornar à festa. E muitos estão na minha obra se recusando a fazer isso. Querem continuar na minha obra com roupa remendada. E aí Deus trouxe algumas coisas ao meu coração a respeito disso. Na mesma ocasião, Deus trouxe um episódio que uma vez eu estava conversando com um pastor amigo nosso, isso já tem bastante tempo, foi nessa ocasião do remendo, né? Nós estávamos tratando justamente dessa questão da época de Cosme e Damião, da época que as crianças correm, vão para a rua pegar doce. E aí ele comentou que na igreja dele, que não é aqui, né, em outro estado, na igreja dele eles costumavam, nessa época do ano, fazer uns saquinhos de doce para dar para as crianças, né, para elas não precisarem ir para a rua, correr atrás de doce nenhum e não ficarem querendo e não ter. Então eles faziam um saquinho de doce para dar para as crianças. E eu fiquei horrorizada diante daquilo, né? Eu falei, gente, você está ensinando a criança que ela não precisa abrir mão de nada, né? Você está ensinando a ela a vir para a casa do Senhor e ressignificar coisas que não agradam a Deus, que não fazem parte da vida dos que servem a Deus. Não fazem parte, coisas que não fazem parte do que a palavra diz e do que a palavra aprova. Então, você dá o saquinho de doce como substituto para aquele saquinho que ela não pode apanhar, né? Que ela não pode ir lá pegar.
E aí o que você está ensinando essa criança é o seguinte, é a barganhar com Deus. Toda vez que ela quiser alguma coisa ou for fazer alguma coisa na obra de Deus, o que eu vou ganhar com isso? Né? Então, assim, você não ensina que a morte vicária de Cristo é o suficiente para ela abrir mão dessas coisas. Você já está ensinando a criança de pequeno a não abrir mão das coisas que não agradam a Deus, mas substituí-las. Se não agrada a Deus, abre mão. Por que tem que substituir? Não serve, não serve. Não preciso ressignificar, não preciso substituir. Não serve, deixa para lá. Quer dizer, o que Jesus fez na cruz foi pouco. Foi pouco para você não abrir mão de um saco de doce? Saquinho de doce? Né? Então, assim, eu fiquei horrorizada com aquilo. E outras coisas que tem também é a questão, né, muita gente dentro da igreja. Muita gente dentro da igreja diz para os filhos que Papai Noel existe. Uma mentira. Eu, quando me converti, antes da conversão, eu sempre criei meu filho sempre muito dentro da verdade. Ele hoje já tem 22 anos, já comentei isso aqui, mas ele era pequeno. E uma vez, nós, numa viagem, o meu marido comentando sobre algo e disse, nem que a vaca tussa. E aí ele perguntou, papai, como a vaca tosse? E aí meu marido falou, não, filho, a vaca não tosse. Mas é justamente isso. Nem que a vaca tossisse faria isso. Isso aconteceria. Imagine alguma coisa que você não faria de jeito nenhum, de forma alguma, nem que a vaca tossisse. E ele, sem pestanejar, disse, mentir. Com 4 aninhos de idade. Ele nem pestanejou. Mentir. Eu olhei para o meu marido olhou para mim, sabe? Enchemos os nossos olhos de lágrimas. A lágrima escorreu e aí nós falamos um para o outro. Não somos perfeitos, mas estamos no caminho da educação dele, né? Coisas importantes, valores importantes, fundamentos importantes, nós estamos conseguindo colocar. Ensina o menino o caminho que deve andar de pequeno para que quando cresça não se desvie. E nós não éramos nem convertidos. Nós não éramos. Mas eu sempre criei meu filho assim, na verdade. Eu nunca falei para ele, mãe, posso comer biscoito? Eu nunca disse, não tenho. Não pode comer. Mas tem biscoito? Tem. Tá lá no armário, tem biscoito, mas agora não pode comer. E muita gente diz que, não tem, acabou o biscoito. Para a criança não perturbar mais. Aí a criança vai lá no armário e vê o biscoito lá. Mentira. Então a criança cresce vendo você mentir em pequenas coisinhas. Então o André, ele cresceu num ambiente em que sempre falamos a verdade. E aí quando eu me converti, havia uma única coisa que eu tinha enganado meu filho aquele tempo todo. Era justamente sobre o Papai Noel. E aí eu e meu marido fomos diante dele. Nessa fase ele já estava com acho que uns 6 para 7 anos. E chamamos ele para conversar. E eu falei, filho, papai e mamãe quer contar algo para você e queremos pedir perdão. Nós mentimos para você esse tempo todo. Papai Noel não existe, a gente dizia que ele existia e ele não existe. E isso é uma mentira, né? Aliás, eu nem falei isso é uma mentira, nós falamos papai não existe. E ele olhou para mim, né? Olhou para minha cara e para o rosto do pai dele, para o meu rosto e disse, então vocês mentiram para mim? Olha, quando ele falou isso, meu Deus, sabe? Falei, pronto. Perdi a confiança do meu filho. E aí, naquele momento, eu falei para ele, filho, mentimos. Mentimos porque a gente vem de uma cultura em que isso é normal, né? Isso é lúdico. É lúdico, é bonitinho, sabe? E aí a gente não achava que isso era errado. A gente foi educado acreditando, todo mundo dizendo isso para as crianças, a gente aprendeu assim e nós estamos aqui, você nos perdoa? Hoje a gente sabe que não pode, que está errado, você nos perdoa? E pedimos perdão a ele, ele nos perdoou, eu perdoo papai, eu perdoo mamãe. Aí eu falei, essa foi a única mentira que nós contamos para você até hoje, né? E naquele momento meu filho me perdoou o pai e nós seguimos.
Então as pessoas acham que é o seguinte, é lúdico, né? O mundo dá essa desculpa, é lúdico. É lúdico, mas é mentira. Não é porque é lúdico que deixou de ser mentira. É mentira. Então você conta uma mentira para o seu filho. E o pior, o Papai Noel, ele está atrelado a Jesus. Não é? Não é Natal? Não é nascimento de Cristo? Então quando você conta isso para a criança, o que vai acontecer? Quando essa criança souber que Papai Noel não existe, ela pode colocar na cabeça dela o seguinte, Jesus também não existe. Aí você vai falar para ela, não, só o Papai Noel que não existe, Jesus existe. Ué, mas se você mentiu para mim por causa que o Papai Noel existe e ele não existe, você não pode estar mentindo agora que Jesus existe e ele também não existe? Não é? Eu seria uma criança assim. Eu sempre fui uma criança muito além das outras. Eu tenho uma agora, a Letícia, que ela é desse jeito. E muitas vezes a criança não fala nada. Ela fica caladinha, ela fica só observando. Um dia teve o aniversário da Letícia, e aí eu aqui fazendo festa, fiz aquilo tudo, veio, ganhou, foi presente, passou. Meses depois do aniversário dela, a gente passando no shopping, mãe, compra não sei o que pra mim? Não, Letícia, eu não vou comprar isso agora não. Não vou comprar isso agora não. Mãe, não vai comprar? Vocês não me deram presente de aniversário, tá? O quê? Vocês não me deram presente de aniversário. Gente, você acha que eu ia imaginar que a criança ia se tocar no meio da confusão, tanto presente, festa, a gente fazendo tudo? Aí eu falei, daí sim, eu fiz a festa pra você, foi meu presente de aniversário. Então o papai não me deu. Tipo assim, se você me deu a festa, então o papai tá me devendo presente de aniversário. Quer dizer, ela ficou com meses com isso guardado, sem falar nada. Ficou na cabeça dela que a gente não tinha dado presente para ela e ela não falou nada. Meses depois é que ela trouxe isso para ganhar um presente no shopping. Então você tá vendo como muitas coisas as crianças elas gravam sem falar nada no momento? E dependendo do que ela grava, aquilo pode ir para a vida adulta sem você nunca ter sabido que ela pensou aquilo. Ou que ela absorveu aquilo, né? Então, essa questão da mentirinha de nada. Mentira é mentira. E a palavra diz que mentira é pecado, né? Que o pai da mentira é Satanás. Então, não é porque o mundo diz que é lúdico que agrada a Deus. E aí as pessoas vêm, saem do mundo secular, vêm para o mundo espiritual, vêm para o Senhor, querendo fazer remendo, dar jeitinho. E continua dizendo para a criança que Papai Noel existe. Você quer comemorar Natal? Bem, comemora o seu Natal. Agora, mentir, dizer que Papai Noel existe? Qual a credibilidade que você tem para quando desmentir que Papai Noel não existe, continuar afirmando que Jesus existe? Que credibilidade você vai ter para isso? Eu não entendo, eu não vejo credibilidade, né? E crianças hoje não são tontas, elas não são bobas. Elas não são bobas. Na hora que ela souber que o Papai Noel não existe, ela vai ali fazer o link para ela, Jesus também não existe. E aí você vai dizer que existe e ela vai dizer, se você mentiu do Papai Noel, você pode estar mentindo de Jesus. Né? É desse jeito. Muitas vezes também trabalho. No outro dia eu estava vendo, eu estava conversando com o pessoal e a gente falando negócio de trabalho, povo tudo crente, tudo cristão evangélico, e aí dizendo que não, no trabalho eu tive que fazer isso porque meu chefe pediu. Como assim seu chefe pediu? Mas está errado. Não, mas é meu trabalho. Meu trabalho é uma coisa, minha vida... Quer dizer, no trabalho... Né? Você é uma pessoa, no trabalho você é pecador, não tem problema você ser pecador porque você está no trabalho, então não tem problema pecar, não tem problema fazer coisa errada, não tem problema mentir, não tem problema trair, não tem problema enganar, porque você está no trabalho. Aí quando você sai do trabalho, você virou santo. Aí fora do trabalho você não mente, você não trai, você não engana, você não é fora do trabalho, mas botou o pé no trabalho, a santidade ficou do lado de fora, é isso. A palavra do cristão é sim, sim, não, não. Não tem remendo. Não tem botar coisinha suja em veste nova. Né? Então as pessoas fazem muito isso. No outro dia eu estava conversando também com o irmão e aí ele falando que ligaram para ele e não queria atender o telefone. Aí pediu para esperar rapidinho. Ele foi para fora da casa, do quintal.
Aí ficou do lado de fora, olhando lá da janela. Aí o irmão atendeu o telefone e disse que ele não estava em casa. Não mentiu. Ah, mas eu não menti, eu não estava em casa. Ele estava do lado de fora de casa, né? Ele não estava em casa, né? Isso é o quê? Isso é remendo, coisa velha, suja, coisa nova, né? Deus vem, lava, limpa, te liberta, né? Te purifica, e aí você fica trazendo as coisas de lá, do lado de lá, para botar aqui, para remendar, dar jeitinho e embutir isso na vida nova. Na vida nova, né? E aí acha que tá tudo certo, que o jeitinho brasileiro com Deus funciona. Que o jeitinho com brasileiro com Deus não tem problema não. A minha primeira live eu falei justamente disso. Dos filhos de Eli fazendo as coisas erradas na obra do Senhor. E o que o Senhor determinou? Determinou que eles mendigariam o pão. A descendência toda ali de Eli seria exterminada. E o que sobrasse é mendigar o pão. Por quê? Porque fica querendo dar jeitinho. Fica querendo dar jeitinho, né? Outra coisa também, no outro dia eu tô olhando aqui, porque eu anotei, que eu não queria deixar de falar. Uma coisa que eu ouço muito também. Muito cristão faz isso. Porque eu tô pregando aqui para cristão, tá? Eu tô aqui falando que essa palavra alcance corações, que outras pessoas possam vir a serem alcançadas para o Senhor, né? Mas a minha mensagem aqui, eu creio que é para o povo cristão, para o povo, né, que diz servir ao Senhor, se diz igreja do Senhor. E muitos dentro da igreja do Senhor pensam da seguinte forma também, quando se trata de bebida alcoólica. Na rua não bebem. Não, na rua eu não bebo, mas eu tô em casa. Não tem ninguém, eu tô na minha casa, no meu lar, né? À noite, tranquilo. Então não tem problema eu tomar uma cervejinha, um vinho, um licorzinho, enfim, não importa qual seja a bebida. Se tem álcool, não importa, né? Porque tem gente que fala assim, ai não, vinho tudo bem, mas cerveja... Querido, não é vinho ou cerveja, é o álcool. É o álcool. Então as pessoas querem ficar fazendo umas separações que não existem, não cabe. Não cabe. O que faz mal, o que embriaga é o álcool. Não importa se está no vinho, se está na cerveja, se está no licor, não importa, né? Então, o que acontece? Não, eu estou em casa, então não tem problema. Aí se bate alguém a essa hora, você está em casa descansando, no seu relax, no seu momentinho ali com a sua esposa, vendo um filminho, e bate alguém aos prantos, precisando de oração, prestes a terminar o casamento. O álcool vai para onde nessa hora? Ele some? Você vai voltar a ficar bem, lúcido, rapidinho? Porque as pessoas pensam o seguinte, não estou embriagado. A questão não é estar embriagado. A questão é a seguinte, você já está levinho. Você já está levinho. Qual é o nível de embriaguez? O que é embriaguez para você? É falar torto? Muitas vezes você não está falando torto, mas o raciocínio já não é o mesmo, o reflexo já não é o mesmo. As coisas que de repente você poderia falar para aquela pessoa que está precisando de oração ali, a palavra não vai vir, você não vai conseguir, a palavra não vem, porque a sua mente já está mole, já está com reflexo lento, né? Você já estava ali. E aí, como é que faz? Não, mas você estava em casa. Só que servo do Senhor é servo do Senhor o quê? É só quando ele quer? Tudo bem. Se você consegue fazer isso, você desligar, você falar para o Espírito Santo assim, Espírito Santo, agora eu vou tomar o meu negocinho aqui com a minha esposa, tá? Não manda ninguém, eu tô fora de serviço. É igual aparelho celular, modo avião, fora de serviço. Cristão não fica fora de serviço. Teve gente que já bateu aqui na minha porta de manhã cedo, aos prantos. Teve gente que já bateu na minha porta de madrugada, 1h quase 2h da manhã. E eu atendi, e orei, e resolvi o problema. E aí, isso é no momento que eu tô no meu relax. Dei um stop no Espírito Santo, é isso? Não, Espírito Santo, não manda ninguém aqui agora não, que eu tô tomando meu negocinho aqui, eu tô light. Então, ou você fez novo, ou tá tudo novo, ou não tá. Remendar não dá, dar jeitinho não dá. Né? Muitos acham que a bebida não tem problema. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre bebida. Só sobre bebida. A palavra diz
que o sumo sacerdote, aqueles que cuidavam da obra do Senhor, não poderiam beber bebida forte. Não poderiam. Aí você vem dizer para mim que Jesus bebia bebida forte porque transformou água em vinho? Não, porque se ele era o sumo sacerdote, ele cumpriu a lei. Ele não cumpriu a lei? A palavra diz que Jesus, ele cumpriu toda a lei. E era proibido aos sacerdotes bebida forte, bebida alcoólica. Então, se Jesus era o sumo sacerdote, ele cumpriu a lei, ele também não bebeu bebida alcoólica. Então, o vinho que ele fez na festa e o vinho, ou ele não bebeu o vinho da festa se foi alcoólico, e o vinho da Santa Ceia não era alcoólico, porque ele, como sumo sacerdote, a lei proibia ele de beber. Não é? E aí, depois que o véu foi rasgado, o véu foi rasgado, o que passou a acontecer? O Espírito passou a habitar em nós. Nós passamos a ser templo do Espírito Santo. E se eu sou o templo do Espírito Santo, e a palavra fala que nós somos povo separado, sacerdócio santo, isto é, nós passamos a ser sacerdotes debaixo da autoridade do sumo sacerdote, que é Cristo. Não está valendo para a gente a bebida forte? O véu não rasgou? Não somos nós o templo agora? E podia naquela época entrar no templo bebida forte? Sacerdote podia oferecer sacrifício com a manguaça? Não podia, né? Então, mas depois eu faço só sobre um vídeo, uma live sobre bebida, tá? Sobre essa questão, trazendo versículos, vendo bem claro na Bíblia essa questão da bebida. Mas tudo é remendo. E aí esses remendinhos na obra do Senhor não funcionam. Aí nós vamos lá em Coríntios, vamos lá em 2 Coríntios. Abre a sua Bíblia, quem puder abrir a Bíblia, abre a Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 7. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Então, aquilo que era velho, os seus hábitos antigos, errados, né? O seu jeitinho de mentir, de enganar, de trapacear, entendeu? Ah, deixa eu ir lá para fora e você diz que eu não estou, né? Ah, vamos falar, isso aqui é lúdico, é coisa de criança. Nada disso faz parte do novo. Nada disso faz parte do novo. Isso é botar coisa velha remendada no novo. E vai dar ruim. Vai abrir. A bermuda do meu irmão abriu. Ele teve que sair da festa e comprar outra, né? E lá em Apocalipse também, se nós formos em Apocalipse 21, vamos lá em Apocalipse 21. Apocalipse 21, no versículo 5. E o que está assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Faz nova todas as coisas. O Senhor, quando entra, né, quando a gente se redime, e ele vem, e ele entra, e ele limpa, e ele perdoa os nossos pecados, e ali ele nos lava e nos purifica e nos torna aptos a andar com ele, a fazer a obra dele. Nós temos que vigiar e nos mantermos limpos. Não tem que pegar nada e ficar ressignificando. Criança não vai morrer porque não vai pegar um saquinho de doce. Não vai. Sabe, o meu marido, quando ele é confiança em Deus, você está tirando uma experiência maravilhosa da criança com Deus e não está confiando que o Senhor tem poder para cuidar daquela criança e não deixar a criança ficar mal. O meu marido, quando pediu demissão da empresa, nós tínhamos um padrão de vida bom. Sabe, o meu filho chegava no mercado, às vezes tinha até aqueles carrinhos de criança pequenininho, né? E pegava aquele carrinho e botando ali os biscoitos, iogurte, as coisas que ele queria, né? Era cheio de coisa dentro de casa, comida, ainda mais eu que sou boa de cozinha, gosto de cozinhar, adoro um fogão. Então, assim, tudo bom e do melhor. E aí, quando meu marido saiu da empresa,
Foi difícil porque, embora a empresa, olha o que Deus faz, né? Depois eu vou pedir para o meu marido dar esse testemunho da saída dele da empresa. Mas aí nós passamos por um período difícil, financeiro difícil, porque tínhamos com fartura e de repente, né, ele sai de uma multinacional e agora? E agora vamos segurar as pontas, até Deus mandar outro trabalho, até ver o que vai fazer. Vamos segurar as pontas. Nessa vamos segurar as pontas, o menino ia pro mercado. E aí, pode pegar aquele montão de saco de biscoito? Pode pegar aquele montão de iogurte? Pode pegar o que quer? Não pode mais. Não pode mais, né? E aí, a única coisa que eu pedi ao Senhor, quando meu marido saiu do trabalho, né, pediu demissão, eu pedi ao Senhor, Senhor, não deixa minha geladeira vazia. Eu confio em Ti porque Tu falas na Tua palavra, né, que o justo não será desamparado e a descendência dele não vai mendigar o pão. E cuida do coração do meu filho, porque ele sabe que o pai está saindo da empresa porque o Senhor está mandando. E quando vier as dificuldades, eu não quero que meu filho se revolte contra Ti. Diga, Deus é o culpado. Eu não estou podendo comprar essa quantidade de biscoito, eu não tenho mais aquilo que eu tinha, porque Deus é culpado. Então, eu pedi ao Senhor para cuidar do coração do meu filho. E o Senhor cuidou, porque eu confiei que Ele cuidaria. Eu confio que quando você faz a vontade de Deus, Ele resolve todo o resto. Ele resolve. Aquilo que parece que vai dar ruim, Ele resolve, né? E aí, Ele cuidou do coraçãozinho do meu filho. Aí um dia eu fui com meu filho no centro, né? No centro, assim, comercial. E fui e voltei. Quando eu voltei, eu até falei pra ele, nossa, filho, você nem pediu nada dessa vez. Primeira vez que eu saio com você, você não pede pra comprar nada? Ah, mamãe, a gente não tá tendo que economizar? Então eu não pedi nada. Olha que coisa linda, sabe? Consciente, uma criança consciente, uma criança com o coração tratado pelo Senhor. Por quê? Primeiro, porque os pais não ficam mentindo para ele, enganando ele com coisa lúdica. E segundo, que quando a gente teve que tomar uma decisão que envolvia ele e que tinha que obedecer a Deus, nós colocamos ele diante do Senhor e pedimos, Senhor, então cuida, porque a gente vai fazer a tua vontade. E se o Senhor não cuidar da mente, do coração dele, né, eu tenho medo que ele se revolte. E Deus cuidou, né? E meu filho, tranquilo, né? Há pouco tempo agora ele faz faculdade fora, estava no Canadá e tocando bateria na igreja do Canadá, continuou com o ministério, né, dele ali, que ele toca bateria, toca teclado, enfim, ensina o menino o caminho que deve andar de pequeno para que quando cresça não se desvie. Simples assim, o resto é com o Senhor, né? E então a gente nós não podemos sujar as nossas vestes. O Senhor limpou a preço de sangue. O Senhor aspergiu o sangue dele para limpar as tuas vestes. Ele se entregou na cruz por amor a ti, a mim, para a remissão dos nossos pecados. E aí você fica querendo trazer aquelas coisas para contaminar aquilo que foi limpo. E acha que o Senhor está se agradando. Olha, se o Senhor não se agradou de Caim, se o Senhor não se agradou dos filhos de Eli, Ele vai se agradar de nós fazendo essas coisas. Por quê? Eu queria entender. Não é o mesmo Deus? O Deus mudou? Deus não mudou. É o mesmo Deus. Então acha o quê? Que no passado Ele não tolerava a oferta que não agradava a Ele, mas hoje Ele tolera? Você acha que no passado ele dava uma ordem que não queria aquilo e aí os filhos dele faziam? E você acha que hoje é diferente? Ele vai dar uma ordem que você faz e ele vai tolerar? O Deus é o mesmo. Não mudou. Seus valores não mudaram, suas leis não mudaram. E a gente fica querendo dar jeitinho nas coisas do Senhor que são santas. Então não podemos dar jeitinho. Nós vamos ser 100%. As pessoas costumam dizer assim, eu não sou perfeito. Eu digo que eu sou perfeita. Eu sou perfeita, sabe por quê? Porque foi Deus que me fez. Deus me fez. E Deus não faz nada imperfeito. Nada. Então, se Deus me fez, se eu estou aqui porque eu sou criação dele, e depois ele me fez filha dele através co-herdeira do reino de Deus, através de Jesus, eu sou perfeita. O que me torna imperfeita são as minhas escolhas.
O que me torna imperfeita são essas coisinhas que eu quero remendar e botar na minha veste limpa. É isso que me torna imperfeita, né? Então tira isso da sua cabeça. Para de ficar falando por aí que você não é perfeita. Não, não. Eu sou perfeita porque Deus me fez perfeito, porque Ele é perfeito. E Ele não faz coisa errada nem com defeito. Mas as minhas escolhas, as minhas decisões me tornam imperfeita. Né? Não porque Deus errou e não me fez perfeita, mas porque eu sujo a veste branquinha que Jesus limpou. E isso me torna imperfeita. Então, temos que vigiar e cuidar das nossas vestes. Amém? E muitas vezes você vê isso na casa do Senhor. Muito triste. Muito triste você ver pessoas que não têm a mente renovada. Lá em Romanos diz o seguinte. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, é renovar, vir para o Senhor, aceitar Jesus como autossuficiente Salvador, né? Único e suficiente Salvador. Pela metade, fazendo as coisas, né? Remendo. Em Coríntios ele fala, tudo que é em parte será aniquilado. Está lá em Coríntios. O que é em parte será aniquilado. Então não dá para ser em parte. Jesus limpou, a gente tem que manter limpo. Tem que manter limpo. E são sacrifícios? Muitas vezes são sacrifícios. Para outros nem tanto, porque se a tua felicidade é fazer a vontade do Pai, então, sabe, que sacrifício que vai ser? Se a sua felicidade é fazer a vontade do Pai. Agora, se a sua felicidade não for fazer a vontade do Pai, realmente, tudo que for necessário ser feito para a obra do Senhor, que você tiver que abrir mão, realmente vai ser um sacrifício, porque para você, a felicidade são as coisas do mundo, não é fazer a vontade do Pai, não é fazer a obra do Pai. Porque quando a nossa felicidade é fazer as coisas para Deus, por Deus e em Deus, não é tão sacrifício assim. Não é. Você tem prazer até naquilo, porque é para o Senhor. Então você tem prazer. Agora, se a sua mente não for renovar, sabe o que vai acontecer? Você vai pensar que nem há pouco tempo, meu marido estava conversando com um pastor. E aí, houve uma situação em que havia um convite, né, para pregar, para a pessoa pregar. E aí houve um conflitozinho porque essa pessoa que foi convidada para pregar não era do agrado do pastor da igreja, né? Do pastor que conduzia aquele local. E aí o outro pastor, né, que estava abaixo desse pastor que conduzia o local, disse que, bem, o que a gente faz agora? Eu vou fazer o seguinte, ó o jeitinho, querendo dar jeitinho, já tinha convidado, né? E agora como é que vamos fazer? Vamos dizer que houve alguma coisa, vamos dar um jeito aí e cancelar esse convite. E diz que a gente chama numa próxima oportunidade. A gente chama outra pessoa e diz que numa próxima oportunidade chama. Ó, como assim diz que numa próxima... Ó, já começou. Como diz que numa próxima oportunidade chama se você não tem intenção de chamar? Você está mentindo. Né? Então não tem intenção de chamar, mas ia dizer que numa próxima oportunidade chamava. E a segunda coisa foi que aí meu marido falou, não, vamos falar a verdade, eu vou falar a verdade, né? E aí a pessoa responsável decide, né? O pastor que é responsável decide se fica ou se não fica. Não, vamos falar a verdade pro pastor, não. O pastor vai ficar aborrecido. Eu prefiro me indispor com a pessoa que a gente convidou do que com o pastor. Aí sabe o que meu marido perguntou? Você prefere se indispor com a pessoa que foi convidada, com o pastor ou com Deus?
Porque o que você está decidindo fazer, você vai se indispor com Deus. Não vai ser nem com o pastor, nem com a pessoa convidada. Vai ser com o próprio Deus. Você está entendendo? Então, não assume uma responsabilidade, não assume um erro. Não, prefiro não me indispor, vou me indispor. Por que prefere se dispor com outra pessoa, com o irmão, e não com o pastor? O irmão é inferior ao pastor? É isso? O pastor é mais importante? Hierarquicamente, o pastor está acima, ele é hierarquicamente, aquela congregação, aquele local que ele está ali, está sobre a responsabilidade dele, hierarquicamente. Mas tirando isso, qual o problema? Aí você, para escolher com quem vai se indispor, não, com ninguém, eu não vou me indispor com ninguém, eu vou falar a verdade, porque a verdade vos libertará. Onde há a verdade, há luz. Há luz. Então, olha só, querendo dar o jeitinho, querendo contornar tudo para não ficar mal, e não querendo assumir uma responsabilidade. Não, se eu cometi um erro, se eu chamei alguém que não era para chamar, eu vou falar para o pastor que eu chamei sem querer, eu não sabia, chamei e vou arcar. E se o pastor falar, mantém. Se o pastor falar, vai lá e diz que não vai, eu vou lá e digo que não vai. Pronto. Que não vai pregar, porque não é para pregar. Você tá entendendo? Isso é comportamento de mente renovada, de gente que entendeu que com as coisas de Deus não se tem jeitinho, não se dá jeitinho. É sim, sim, não, não. Simples assim. E aí Deus, ele entra e ele vai resolvendo. Ele vai, sabe, ele vai trazendo paz, ele vai trazendo harmonia. Onde há a verdade, por mais difícil que seja, a harmonia, o Senhor vai trazendo harmonia, o Senhor vai botando as coisas no lugar, porque você está fazendo aquilo que agrada a Ele. E se você está fazendo o que agrada a Ele, Ele vem e resolve todo o resto. Ele resolve tudo. Lá em Mateus 22, 11. Vamos ler Mateus 22, 11. Que é uma palavra bastante tremenda aqui. Mateus 22, de 11 a 14. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestido de núpcias. E disse-lhe, amigo, como entraste aqui, não tendo vestido nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos, amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muitos são chamados, muitos o Senhor vem, lava as vestes, limpa, purifica, bota ao vinho. Mas o Senhor já está peneirando. As pessoas acham que Jesus vai vir buscar a igreja dele, vai decidir quem vai subir quando vier. Não, quando ele vier, ele já vai para buscar, já vai estar selecionado, já vai estar escolhido. Jesus já está separando. É no dia a dia, nas suas atitudes do dia a dia, é que Jesus já está, vai, fica. E Jesus já está separando. E a gente está brincando. E a gente fica brincando de ser crente, achando que dá para dar jeitinho quando se trata da obra de Deus, achando que dá para administrar, para trabalhar para o Senhor, para estar na obra de qualquer jeito. E que naquele grande dia vai ter tempo, vai ter chance, não vai. Naquele grande dia, muitos vão ouvir, aparta-te de mim, pois eu não vos conheço. A palavra nos adverte disso. Muitos virão e dirão, mas eu curei em teu nome, eu profetizei em teu nome, eu preguei em teu nome e o teu nome. E ele vai dizer, aparta-te de mim, não vos conheço. Não vos conheço. Né? Por quê? Porque não se manteve alvo. Isso é todos os dias. Todos os dias.
né? E a consequência disso é muito tremenda. O meu filho, você tem uma noção, quando eu falei que meu filho disse que não mentiria, isso foi com 4 anos de idade. Com 5 anos de idade, ele foi num acampamentozinho. Eu nem sei como eu deixei, né? Acho que foi meu marido que naquela época se me perturbou muito, porque eu não deixo com ninguém. E assim, eu acho que provavelmente a gente queria ficar pelo menos um pouquinho junto. E aí eu deixei ele ficar na escola, dormir na escola, ia ter a noite do pijama na escola, né? E aí as crianças ficaram lá na noite do pijama, na escola ou na casa da diretora, não me recordo, acho que era na casa da diretora. E aí ela estava vendo, eles colocaram na hora do lanche, estava passando televisão, estava passando novela. E aí ele foi, pegou o lanchinho dele e virou de costas para a televisão e ficou comendo. E aí a professora perguntou, a diretora, né, da escola, ela levou algumas crianças para a festa do pijama, acho que na casa dela, não sei se era aniversário do filho dela, não me recordo. E aí ela falou, por que você se virou? Aí ele, minha mãe não deixa eu ver essa novela aí não, ela diz que essa novela não é para criança que não pode assistir não, por isso que eu me virei. Eu estava lá, eu não estava lá. Ele podia ter aproveitado e assistido quietinho, né, que eu não estava lá. Mas ele se virou. E aí a professora teve que tirar, olha, uma criança exortando um adulto. Exortando um adulto. A professora teve que desligar a televisão. Ou então mudar de canal, né? Porque aquilo era impróprio para criança. Ele tinha acabado de dizer que aquilo era impróprio para criança. E aí você vai falar assim, mas é criança, tinha 5 aninhos. Não, não é criança não. Com 13 anos, nós disciplinamos ele e deixamos ele sem PlayStation, sem televisão, sem computador, sem tecnologia. E aí dissemos que ele não podia usar. Passou. Aí depois o pai dele foi e liberou a televisão. Pode ver a televisão, tá? Tá bom. E aí ele foi para casa da vizinha aqui, uma vizinha minha, brincar com os amigos. E quando ele retornou, eu vi que ele não pegou nenhum aparelho, nada. E aí eu perguntei, não tá pegando nada? Não pegou PlayStation, computador? Meu pai não falou que não podia? Não, seu pai já liberou, ele já não liberou? Liberou a televisão? Mas eu achei que era só a televisão. Não, seu pai já liberou, já tá liberado. Aí, poxa vida, fiquei lá na casa do meu amigo, todo mundo jogando, brincando lá no jogo, videogame. Eu fui brincar de carrinho com o irmão dele pequeno, porque não podia jogar o videogame. Com 13 anos. Eu estava lá? Não. Mas ele mesmo não vendo, ele obedeceu. Porque ele aprendeu dentro de casa que confiança se conquista. E não é só quando a pessoa está olhando, não. É você ter a mente renovada. É você ter consciência de que aquilo que você está fazendo é errado. E você mesmo desaprova. Não precisa vir uma pessoa desaprovar. Não precisa ninguém ir lá dizer para o meu filho e desaprovar e pegar ele no flagra fazendo uma coisa errada. Ele tem consciência de que aquilo é errado e ele não faz. Ele não faz. Isso é renovo de mente. Isso é caráter, isso é integridade. E as pessoas estão achando que hoje em dia nada disso é preciso não e que Deus não faz vista grossa, que Deus não está preocupado com isso não, com a sua integridade, né? Então, essa é a mensagem que Deus trouxe ao meu coração. Pessoas vendo ou não vendo, no trabalho ou fora do trabalho, na igreja ou em casa, não importa, sede santo, como eu sou santo, sede separados. A roupa está alva, as nossas roupas estão alvas, estão brancas. Vamos mantê-las assim até o grande dia da volta do nosso Senhor. E que Ele possa retornar e ver as nossas roupas do jeito que Ele limpou. Sem nenhum encardido, sem nenhum remendo. Porque com as coisas do Senhor não tem jeitinho brasileiro. Não tem. É sim, sim, não, não. Amém? Essa foi a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração. Muitas vezes é difícil, mas eu vejo que é um tempo em que a igreja do Senhor está precisando se despertar.
É um tempo em que muitas coisas foram entrando sorrateiramente, se tornaram comuns, normais dentro da igreja. E o povo não está mais conseguindo discernir, não está dentro da igreja o certo e o errado, o que é agradável a Deus ou o que não é, porque as coisas foram entrando de tal forma, que se misturou de tal forma, que as pessoas começaram a perder referências, já não tem mais referências, né? Então, que possamos retornar à palavra do Senhor, que possamos retornar aos valores da Bíblia. E a Bíblia nos diz que mentira, o pai da mentira é Satanás. A Bíblia nos adverte quanto à mentira. A Bíblia nos adverte que aquilo que é em parte será aniquilado, como está lá em Coríntios 13. O que é em parte será aniquilado. Então, que nós possamos levar isso a sério, que nós possamos nos esforçarmos para manter a obra que Jesus fez em nossa vida a preço de sangue, a alto custo, permaneça até a volta dele, até a volta dele. E diga não para qualquer remendo que venha querer se infiltrar, se grudar nas suas vestes brancas. Ou no remendinho, a agulhinha vier, não, aqui não tem remendo. Aqui não tem remendo não, aqui a roupa é limpa, é alva. Se sujar, eu corro pro pai, peço perdão, choro, né? E ele limpa, não vai remendar não, limpa rapidinho, pronto. Porque errar, a gente erra. O problema é cometer o mesmo erro num ciclo vicioso. Aí não há arrependimento, é remorso. E quem tem remorso vai ficar, só sobe os arrependidos. A pregação de João Batista era: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus, o reino de Deus. Arrependei-vos, não era tenha remorso não, é arrependei-vos. Amém? Agradeço, um grande beijo. Hoje eu fico por aqui com essa mensagem, que ela venha alimentar e nos dar forças, porque a palavra do Senhor é alimento. Então que ela venha nos dar forças para dizer não aos remendos que querem, né, ficar nas nossas vestes. Que a gente possa ter força para dizer não a tudo aquilo que não agrada ao Senhor e que possamos nos alegrar com isso. E naquele grande dia, né, como aqui a parábola das bodas, em Mateus 22, nós possamos, como o meu irmão, permanecer na festa. Ele foi lá, trocou a veste dele, botou a veste nova de novo e voltou para a festa. E pôde ficar na festa. Então que a gente possa ficar na festa celestial, com as nossas vestes novinhas, sem remendo, porque resistimos até o fim. Amém? Agradeço a todos, um grande beijo, a paz do Senhor, até o próximo vídeo.